Mateus capítulo 19, versos 3 a 12. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Queridos, na semana passada, nós analisamos os versos 3 a 9, um texto que abre um novo momento do ministério público de Jesus. Cristo ele havia agora deixado aquela espécie de retiro espiritual com os seus discípulos, onde ele estava lá dedicado a ensinar eles de forma particular, e agora nós temos Jesus e os discípulos viajando, indo em direção da Judéia, onde Jesus vai cumprir a última parte do seu ministério terreno. Uma missão que nós já vimos consiste de sofrimento, morte e ressurreição. Durante esta viagem, este percurso que Jesus está agora, nós vamos ver diversas narrativas contadas por Mateus de eventos que ocorreram ao longo desta viagem. O primeiro desses eventos narrados é o encontro de Jesus com os fariseus, que vão até o Messias com um objetivo bem claro: colocar Jesus à prova. Durante este encontro, os religiosos perguntam para Jesus qual a sua posição em relação ao divórcio. O objetivo dos religiosos aqui não é solucionar uma dúvida legítima que eles tinham, mas tentar colocar Jesus em choque com uma das duas principais escolas judaicas de interpretação, a escola de Hilel e de Shammai. Essas duas escolas possuíam interpretações diferentes sobre esse mesmo assunto. Então a esperança dos religiosos é que, durante a resposta de Jesus, eles se colocassem em oposição a um grupo desses tão importante dentro do judaísmo. Cristo então surpreende esses religiosos e não se posiciona em favor de nenhuma das duas escolas, mas ele apresenta o tema não como um conflito entre dois tipos de interpretação, mas como um conflito entre duas maneiras diferentes de pensar: o pensamento de Deus sobre o casamento e o pensamento dos homens sobre este mesmo assunto. E aí, como eu já havia dito na semana passada, Jesus ele vai usar cada uma dessas situações, essas ocorrências, esses eventos no meio da sua viagem em direção à Judéia, para continuar providenciando ensino aos seus discípulos. Os versículos que nós vamos ver hoje, os versos 10 a 12, é justamente a parte onde Cristo utiliza da discussão que ele teve com os fariseus para agora promover ensino, para ensinar aos seus discípulos mais sobre este assunto, o plano de Deus para o casamento a eles. Então, na primeira parte do texto, nós vamos ver aqui a conclusão que os alunos de Jesus chegaram ao ouvir aquelas afirmações de Jesus sobre o casamento e as suas obrigações. No verso 10 é dito que os discípulos disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Então, ao ouvirem da boca do Messias o plano de Deus para o casamento, ao ouvir Jesus se posicionando de uma forma ainda mais conservadora sobre a questão do divórcio do que a própria escola de Shammai, que era mais conservadora nesse sentido,
Os discípulos concluíram que se essa é a situação para o homem no casamento, então é melhor nem se casar. Se o casamento no plano de Deus significa um relacionamento prioritário e indissolúvel, e que mesmo quando o divórcio é legítimo diante da lei mosaica, a decisão pela separação não é uma decisão moralmente neutra. A decisão pelo divórcio é a evidência da vitória do pecado na vida do homem. Diante da conclusão que mesmo no divórcio legítimo, ele só vai ocorrer por causa da dureza do coração do homem, os discípulos chegam à conclusão de que melhor então é nem se casar. E essa forma de pensar sobre casamento, da parte dos discípulos, ela está muito mais alinhada com o plano dos homens para o casamento do que para o plano de Deus. Mas para que a gente não olhe para eles, para os discípulos, mais uma vez com um olhar exagerado, nossa, que dureza de coração desses homens, nossa, como os discípulos são incrédulos, é necessário a gente tentar se colocar dentro da cultura judaica que eles estavam inseridos. Dentro do judaísmo do primeiro século, o casamento era visto pelo povo judeu, e isso permanece até hoje. Você vai encontrar isso no judaísmo de hoje. O casamento é como uma espécie de obrigação religiosa. É como se o casamento fosse parte integrante da própria religião. E não como algo bom que Deus fez em favor do homem e da mulher. Não como algo gracioso da parte de Deus, onde ambos, marido e mulher, se completam dentro do relacionamento matrimonial. Eles olham o casamento muito mais como uma questão de obrigação e não como bênção de Deus a nós. Além disso, nós temos que lembrar que o casamento do judaísmo, ao longo da história, e não era diferente no primeiro século, quase que exclusivamente era arranjado pelos pais. Não havia, naquele momento, todo o sentimentalismo que, por exemplo, existe hoje em nossos dias. Onde o casal vai primeiro se apaixonar perdidamente, para depois, e muitas vezes depois de muito tempo, sacramentar o matrimônio. Naquele tempo isso não ocorria. Os pais iam lá, celebravam o contrato de casamento entre as partes, entre a família, e aí homem e mulher entravam no relacionamento matrimonial sabendo das suas obrigações. O sentimento, o carinho, por exemplo, o afeto de um pelo outro era construído depois, ao contrário do que é hoje. O sentimentalismo viria no dia a dia do próprio convívio matrimonial. Então, toda essa realidade cultural ela é fundamental para que a gente entenda o que se passava na mente dos discípulos ao concluir que o melhor era não casar. Diante daquilo que Jesus afirmou, o princípio, o plano de Deus para o casamento, diante da realidade indissolúvel que Deus tem para nós no relacionamento matrimonial, eles pensaram de acordo com a cultura do seu tempo. Então é melhor não casar. Por quê? Porque a carta de divórcio, que poderia ser dada por qualquer motivo, segundo grande parte da tradição dizia, era para eles naquele tempo meio que uma apólice de seguro. Era uma segurança contra a possibilidade de você não se agradar com a esposa que os seus pais escolheram para você. Esse plano dos homens de casar com a carta de divórcio no bolso, muito tinha essa ideia. É uma espécie de segurança. Vai que eu não me adapte com essa esposa que escolheram para mim. Então eu tenho uma solução para isso. Se eu me desagradar, e aí boa parte da tradição dizia por qualquer motivo, pode ser a comida ruim, pode ser o jeito de passar a roupa, pode ser o jeito de cuidar da casa, se eu não me agradar dela, eu não tenho problema. Carta de divórcio. E é diante disso que os discípulos chegam à conclusão que se Deus diz que o casamento é prioritário e indissolúvel, então é melhor talvez nem casar. Porque eu não terei esse problema de me desagradar da minha esposa.
e ter que ficar com ela até o fim. Então, olhando por esse lado da tradição e tudo mais, até que dá para entender um pouco a preocupação dos discípulos. Dá para entender um pouco a conclusão que eles chegam aqui. Mas qual que é a falha nesse tipo de pensamento? Qual o maior problema desse tipo de mentalidade deles? Primeiramente, a falha está em ignorar tudo aquilo que Cristo acabou de falar. Ignorar que este é o plano de Deus para o casamento. A falha está em ignorar que o casamento foi instituído por Deus para o nosso bem. E que esse deve ser um relacionamento prioritário e indissolúvel. Se esse é o plano de Deus, eu preciso confiar que os planos de Deus para mim são perfeitos, são bons, são agradáveis. Eu preciso confiar em Deus se eu creio nos seus conselhos. A outra falha, que é mais uma vez uma falha que permanece acontecendo nos nossos dias, é olhar para o matrimônio e pensar: como que eu posso me beneficiar deste relacionamento? O que eu tenho a ganhar com essa minha esposa ou com esse meu marido? A falha é olhar sempre, primordialmente, para o meu interesse. Para o meu interesse. A ideia dos discípulos é que é melhor nem casar do que correr o risco de não ter as suas expectativas pessoais atendidas no relacionamento matrimonial. É melhor nem casar do que correr o risco de não ter satisfação própria. E aí não poder nem mesmo se divorciar. Essa obsessão pela realização dos próprios desejos, nós podemos encontrar na prática. Basta nós analisarmos os motivos pelos quais um casamento é desfeito. Por qual motivo ocorre normalmente um divórcio? Se não por conta do desapontamento, da falta de contentamento no outro. Achar que o cônjuge não age como eu espero. Porque o casamento não é da maneira que eu gostaria que fosse. Porque o cônjuge não tem as atitudes que eu gostaria que ele tivesse. E então, porque não está sendo atendida as minhas expectativas em relação ao outro, eu prefiro separar. E aí a pessoa vai entrar em um outro relacionamento e vai acontecer as mesmas coisas. Você cria expectativas que normalmente são irreais. Muitas vezes nós crentes pensamos até em expectativas que nem mesmo Deus promete a nós na sua palavra. Queremos cônjuges perfeitos, santos, maduros. Isso não é garantido que Deus daria a nós. O que é garantido é que o casamento vai nos moldar, vai nos fazer cada vez mais semelhantes ao Filho. Mas nós não temos garantia que o nosso cônjuge atingirá o padrão que nós imaginamos que ele tenha que atingir. E por não satisfazer as nossas expectativas, muitas vezes a pessoa quer usar a carta de divórcio. Agora, na contramão disso, qual deve ser a disposição e a postura dentro do relacionamento matrimonial de alguém que segue o conselho de Deus? Que mesmo dentro do casamento, nós temos que seguir aquilo que Cristo espera dos seus discípulos. O discipulado cristão, sermos discípulos de Jesus, precisa influenciar o meu relacionamento matrimonial. Precisa. É obrigatório. Nós temos que trazer para a prática, no relacionamento matrimonial, os mandamentos de Deus para nós como discípulos. Por exemplo, o que Deus diz em Mateus capítulo 20, versos 27 a 28. Ele diz: e quem quer ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, nós que cremos, nós que somos discípulos do Senhor, nós que damos ouvidos aos seus conselhos, nós precisamos ter uma disposição de servos. Esse é o mandamento de Deus para nós como discípulos. Uma disposição ao serviço. Nós precisamos buscar servir, porque essa é uma obrigação. É um mandamento de Deus para nós. Isso é um mandamento de Deus para nós dentro da comunidade da fé, como que deveria ser dentro do casamento. Como deveríamos olhar para o nosso cônjuge? Qual a nossa disposição para com a nossa esposa ou marido? Se somos discípulos, nós temos que olhar para o nosso cônjuge e pensar: de que formas eu posso servi-lo? Como eu posso usar o nosso relacionamento para o benefício da minha esposa? Lembrando, irmãos, que marido e mulher possuem obrigações um para com o outro. Obrigações que são físicas, morais, intelectuais e espirituais. Nós devemos parar de buscar apenas o nosso próprio benefício e passar a ter um desejo pelo serviço. Desejo em beneficiar o outro. Deve ser uma prática de marido e mulher, ambos pensando: como eu posso servir dentro do matrimônio? E aí, depois disso, juntos como casal, continuar pensando em servir. Como podemos juntos servir aos nossos filhos? Como que eu, marido, e minha esposa, podemos servir aos nossos filhos? Como que juntos nós podemos conduzi-los ao Senhor? Como que juntos nós podemos fazer da vida deles uma vida alegre e feliz neste mundo, provendo e servindo as necessidades físicas e espirituais deles? Depois, como podemos juntos servir a nossa comunidade? Como podemos juntos servir a nossa congregação? Servir os nossos irmãos? Podemos recebê-los nas nossas casas? Podemos usar das nossas experiências, da nossa maturidade em Cristo para ensinar pessoas mais jovens? Como que nós podemos fazer isso juntos? Como podemos servir dentro da comunidade da fé? Uma disposição ao serviço de tal forma que o casamento reflita o nosso Senhor, que é o servo sofredor. E aí, consequentemente, irmãos, esse relacionamento refletirá um pouco do reino dos céus já neste mundo. Lembram que Jesus ele caracteriza o reino pela atitude dos seus habitantes. O reino é caracterizado por uma disposição daqueles que habitam no reino, que é luz para este mundo. Enfim, o relacionamento matrimonial dos discípulos de Cristo, ele precisa refletir o Evangelho. Precisa ser uma boa notícia para este mundo que casa, que entra num relacionamento matrimonial com a carta de divórcio no bolso. Um casal cristão precisa ser uma boa notícia para um mundo que só pensa no seu próprio umbigo, que desconhece uma disposição sacrificial de servir ao outro. E é diante desta mentalidade apresentada pelos discípulos, diante da conclusão que eles chegaram, que por conta de todas as responsabilidades e obrigações do casamento, o melhor para o homem seria não casar, a decisão do celibato, a decisão por não entrar em um relacionamento matrimonial, por permanecer solteiro, ela agora é colocada em discussão. E aí Jesus apresenta o celibato como um dom,
no verso 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. E aqui nesse versículo 11, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Porque nós temos aqui duas possibilidades de interpretação que vão nos levar para dois caminhos completamente diferentes. A dificuldade está aqui no identificar qual ensinamento Cristo está se referindo quando ele diz que nem todos são aptos para aceitar. Que ensinamento é esse que nem todos são aptos a aceitar? A tradução que eu estou usando agora, a Nova Almeida atualizada, ela tende a nos conduzir para a interpretação de que Jesus está se referindo ao ensinamento que ele proporcionou nos versos 4 a 9, sobre o ensinamento do plano de Deus para o casamento, sobre o relacionamento prioritário e indissolúvel do matrimônio. Jesus estaria dizendo, então, que nem todos são aptos para aceitar esse conceito tão elevado sobre o casamento. Seria esse o caso, essa é a primeira possibilidade de interpretação. Mas se esse for o caso, Jesus ele estaria, de certa forma, se contradizendo aqui. Porque Cristo ele foi muito firme ao afirmar qual que é o plano de Deus. Esse casamento indissolúvel. Os seus discípulos, eles têm que viver de acordo com os seus conselhos, de acordo com a sua palavra. Viver de acordo com os mandamentos do Senhor é a essência do discipulado cristão. Fazer discípulos, ser discípulo é seguir as palavras e obedecê-las. E aí, logo depois dele fazer essa defesa da vontade de Deus, Jesus diz que nem todos têm condições de aceitar isso. Parece meio estranho, né? É como se Jesus estivesse dizendo, olha, saibam que o casamento precisa ser um relacionamento prioritário. O divórcio não deve ser considerado, porque o divórcio não faz parte do plano de Deus. Buscar divórcio é sinal de pecado, é sinal de dureza de coração, sinal de que houve o rompimento do relacionamento, não apenas matrimonial, mas com o Criador. Esse é o plano de Deus. Entretanto, Jesus estaria dizendo agora, eu entendo que nem todos podem viver assim. Nem todos vão conseguir manter esse elevado padrão do plano de Deus. E aí tudo bem. Se nem todos podem aceitar esse ensino, tudo bem, eu entendo, não é fácil. Seria mais ou menos isso que Jesus estaria dizendo aqui. Agora, seria o tipo de coisa que nós esperaríamos ouvir do Mestre, de Cristo, que nunca poupou os seus discípulos de palavras e ensinamentos que são duros a nós? Que não nos poupa de dizer, olha, enviarei vocês por meio de lodos. Quer vir após mim? Pegue a sua cruz. Jesus nunca nos poupou de palavras duras. E diante disso, dessa aparente contradição, qual a outra opção que nós temos para entender esse versículo? Onde diz, Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. E a gente deve se questionar, será que a palavra que foi traduzida aqui nesse versículo por ensinamento, lá no original ela possui esse exato sentido? Será que é isso que ela quer dizer? E aí quando nós temos esse tipo de dúvida, o primeiro recurso que nós podemos recorrer é olhar em outras traduções. Poxa, essa palavra aqui, não sei, parece, tem algo estranho. Pega outras versões, será que todos optaram por essa mesma tradução? E aí você vai para outras traduções, por exemplo, a NVT, ela opta a traduzir por ensino, que é muito parecido com a Nova Almeida. A ARA traduz por conceito, nem todos estão aptos a aceitar esse conceito. A Almeida Revista Corrigida, ela opta por palavra, nem todos estão aptos a aceitar essa palavra. Então você tem 4 traduções com 4 palavras diferentes usadas para traduzir o texto original. Tem inclusive uma tradução, que eu gostei muito da interpretação que eles deram, que é chamada de A Boa Nova, em português corrente, é o nome da tradução. E ela traduziu esse versículo assim, Jesus, porém, observou, nem todos podem compreender isto, mas apenas
os que receberam esse dom. Então a palavra, quando você tem várias traduções diferentes, o bom é tentar achar o significado lá. Qual que é a palavra no original? Qual que foi a palavra traduzida aqui por ensinamento? E é a palavra grega logon, proveniente de uma palavra bem conhecida a nós, da raiz logos. A palavra logos é uma palavra conhecida por nós, que temos familiaridade com o texto bíblico. E logos literalmente significa palavra. Então, a palavra logon, que descende da raiz logos, ela possui o sentido de sinalizar sobre alguma questão, sinalizar sobre alguma palavra, uma palavra sobre a qual foi feita a referência. Sei que é meio confuso esse conceito, e eu vou tentar traduzir aqui para uma linguagem mais fácil. A palavra logon, ela está sendo usada nesse sentido específico. Jesus disse: nem todos estão aptos para aceitar esta questão que foi falada. Nem todos estão aptos a aceitar isso que acabou de ser dito. Nem todos estão aptos a aceitar essa palavra que acabou de ser falada. Esse é o sentido da palavra logon. Se eu tivesse que fazer uma tradução aqui deste versículo, eu tentaria traduzir dessa forma. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos os homens podem aceitar esta afirmação, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Nem todos os homens podem aceitar esta afirmação. Eu creio que seria a melhor forma de traduzir aqui do texto original. Mas apenas aqueles a quem isso é dado. Qual afirmação? Qual palavra? Qual questão, então, nem todos estão aptos a aceitar? A afirmação dos discípulos no verso anterior. É disso aqui que se trata. A afirmação de que não convém casar. Esse é o tema aqui do verso 11. E por que eu defendo que essa é a melhor interpretação? Por dois motivos. Porque assim desaparece a possível contradição de Jesus, além do que faz muito mais sentido com o contexto do verso 12, que nós veremos na sequência. Jesus está afirmando aqui que nem todos podem viver de acordo com a afirmação dos discípulos. Nem todos são capazes de viver sem o relacionamento matrimonial. Porém, Jesus diz, alguns conseguem. Alguns são capazes de fazer isso. Mas somente aqueles que receberam o dom de Deus para viver dessa forma. Alguém que decide permanecer solteiro, alguém que opta livremente por essa condição, é uma pessoa que recebeu um dom da parte de Deus. Assim como aqueles que optam pelo casamento, recebem no próprio relacionamento matrimonial um dom que vem de Deus. E aí, sendo, aqui segundo a palavra, o celibato um dom que vem do alto, eu creio que é inevitável tecer uma crítica tanto a católicos romanos quanto a evangélicos sobre o assunto. Nós temos em católicos romanos e evangélicos duas posições de extremo oposto em relação à condição do celibato como um dom. No catolicismo, o celibato ele é colocado como uma obrigação aos seus líderes. Ignora-se completamente o fato dessa condição vir do alto, vir da parte de Deus. E não é por acaso, irmãos, que existam tantos escândalos envolvendo sacerdotes dentro do catolicismo que mantêm relacionamentos conjugais ocultos. Por quê? Porque não tem o dom ao celibato. Isso acaba inevitavelmente acontecendo, porque nem todos estão aptos a aceitar essa condição de não casar. Já no meio evangélico, nós temos a condição oposta, onde é quase que considerado obrigatório que um candidato ao ministério pastoral seja casado. Pastores solteiros, eles são vistos quase sempre com desconfiança. Não é verdade? E mesmo dentro da congregação, de modo geral, a gente parece que nem cogita a possibilidade do celibato acontecendo no nosso meio. Parece que a gente nem cogita a possibilidade do celibato acontecendo entre os nossos filhos.
Nós tratamos o celibato praticamente na categoria de dons sobrenaturais, que não são mais para os nossos tempos. Pense como que nós encararíamos se um dos nossos jovens aqui da igreja demonstrasse inclinação para manter a condição celibatária. Como será que nós lidaríamos com isso? Quais seriam os nossos pensamentos sobre esse jovem que tem manifestado o desejo ao celibato? Irmãos, eu tenho quase por certo que o nosso olhar seria coberto de desconfiança. Agora, como eliminar essa forma errada de olhar para o celibato? E eu creio que a grande questão envolvendo isso é a motivação por trás da decisão de alguém em assumir tal condição. Como que identificamos se o desejo pelo celibato vem por meio de um dom divino? O versículo 12 vai nos ajudar nesse ponto. A motivação precisa vir de uma vida entregue em favor do reino. O verso 12 diz: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Primeiramente, é necessário fazer a definição da palavra eunuco. Por quê? Porque essa é uma palavra que a gente não usa mais, não faz mais parte do nosso cotidiano. É possível que nem todos saibam o que significa um eunuco. E o eunuco, irmãos, era um homem impotente do ponto de vista sexual. Ele era incapaz de reproduzir e, consequentemente, incapaz de assumir e consumar o relacionamento matrimonial. Este era o eunuco. Jesus diz que há eunucos de nascença, ou seja, homens que nascem com deformidade, com problemas genéticos e, por conta disso, não conseguem consumar o casamento. Há ainda outros, Jesus diz, a quem os homens fizeram eunucos. E essa era uma prática comum dos povos orientais. Isso não acontecia, era condenado por Deus na sua palavra. Onde homens eram literalmente castrados. E por que isso acontecia? Eles faziam homens eunucos com um propósito bem específico da cultura dos povos orientais: cuidar do harém dos reis. Um exemplo disso você encontra no livro de Esther, lá no capítulo 2, verso 14, onde é dito: à tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém sob os cuidados de Saagás, eunuco do rei, que guardava das concubinas. Era um homem que era castrado com o objetivo de cuidar do harém dos reis. E aí Jesus introduz uma terceira categoria, dizendo que há homens que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E aqui, irmãos, fica muito claro que Jesus usa a condição de eunuco, nessa terceira condição, de uma maneira figurada. Isso é evidente por todo o contexto. O assunto tratado é a afirmação dos discípulos de não convém casar, de alguém que resolve não entrar em relacionamento matrimonial. E aí Jesus diz que alguns optam por essa condição de celibato, alguns decidem não entrar no relacionamento matrimonial por um objetivo muito específico, por causa do reino. Esse é o motivo, por causa do reino dos céus. Um bom exemplo prático disso nós encontramos, e aqui eu vou pegar um exemplo do tempo de Jesus, dentro do período aqui, é na vida de João Batista. João Batista optou por uma vida totalmente dedicada ao reino dos céus. O ministério que foi realizado em grande parte no deserto, vivendo em condições precárias, sofrendo risco de perseguição por meio dos religiosos, um risco real que vai se consumar na sua própria morte. Agora, tentem imaginar como que seria o ministério de João Batista se ele fosse casado. Como seria para ele, tendo as obrigações comuns de um marido? Será que ele conseguiria se dedicar o seu ministério da mesma forma como ele dedicou? João Batista, ele se fez eunuco por causa do reino. E é neste caso que Jesus diz: quem é apto para aceitar isso, que aceite.
E aí, quando nós olhamos para ministérios como o de João Batista, talvez uma dúvida venha em nossa mente. Seria então a condição celibatária superior à condição de casado? Será que o serviço dedicado em favor do reino, dentro da posição celibatária, confere ao homem um grau mais elevado de santidade? Seria o celibato uma condição superior ao do homem casado, por poder dedicar-se ao reino? E a resposta para isso é não. Porque isso é uma questão de dom. Jesus está ensinando aos seus discípulos que se eles sentirem um chamado para servir o reino em uma condição de celibato, se eles sentirem um chamado de entregar toda a sua vida em favor do reino, então, neste caso, e apenas nesse caso, é melhor não casar. Se você sentir no coração o desejo de assumir um ministério, de entregar toda a sua vida em favor do reino, então é melhor não casar. Este é o caso. Agora, nem Jesus e nem os apóstolos, ao longo do seu ministério apostólico, eles veem o celibato como uma condição mais santa ou mais elevada do que o casamento. Tampouco veem o celibato como uma esfera mais elevada de ministério. Eles veem o celibato como uma condição, como um chamado especial que é concedido por Deus a alguns. E que é certamente de grande proveito para o avanço do reino dos céus no mundo. Mas não é uma condição superior. É exatamente essa mesma ideia que Paulo vai defender em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versos 7 a 9, onde ele fala da sua própria condição celibatária. Outro exemplo clássico disso é Paulo, onde ele decidiu entregar a sua vida em favor do reino e não adquirir casamento. E aí ele fala aqui sobre a sua condição, ao mesmo tempo que ele reconhece que não é para todos. Ele fala lá em 1 Coríntios 7, versos 7 a 9, eu gostaria que todos os homens fossem como eu, ele diz. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ele diz, olha, eu gostaria que todo mundo se dedicasse totalmente ao reino, mas eu entendo que essa é uma questão de dom. Dom de cada um. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Ele diz, eu sei que Deus chamou alguns para isso, mas outros não. E ele continua, e aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria bom se permanecessem no estado que eu também vivo. Seria bom isso. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem. Porque é melhor casar do que arder em desejos. Ele não condena uma posição ou outra. Ele diz, olha, é boa uma situação. Mas se você não tem o dom, é bom que se case. Ambas as condições são boas diante de Deus. Ambas as condições são dom de Deus. Uma condição não é superior à outra. Ao longo de toda a Escritura, o relacionamento matrimonial é exaltado por Deus. A Bíblia retrata o casamento como símbolo da sublime relação de amor entre Cristo e a Igreja. Da mesma forma que é sublime quando alguém se sente chamado a entregar toda a sua vida, a entregar toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu coração em favor do reino. É sublime também. Se o apóstolo Paulo deseja manter-se solteiro por causa do reino, que assim ele faça. Agora, se o apóstolo Pedro quiser levar sua esposa consigo nas suas viagens missionárias, entregando o seu casamento em favor do reino, ele também tem o direito de fazer isso. O próprio Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 9,5. Ele diz, será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Diz, olha, os outros apóstolos decidiram casar. Será que não é de direito que eles levem as suas esposas junto no seu trabalho missionário? Sim, é de direito.
Então, ambas as condições, o casamento e o celibato, são dons de Deus. Nenhuma é superior à outra. São condições extremamente diferentes? É claro que sim. São condições opostas em si mesmo. Porém, existe uma semelhança extremamente importante em ambos os casos. Se nós somos discípulos de Cristo, quer solteiro, à espera do que Deus tem para a sua vida, quer casado, ou ainda, quer decidido em manter a condição de celibato, em todos os casos, como discípulos de Cristo, nós temos que entregar a nossa vida em favor do reino. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou façam qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se permanece solteiro, se está casado, viúvo, ou em qualquer outra situação, usem da sua condição atual para a glória de Deus. Viva em favor do reino. E o que significa entregar a vida em favor do reino? Significa abandonar tudo e ser um missionário em tempo integral, é isso? Este é o sentido? Talvez se esse seja o seu chamado específico, sim. Porém, nem todos são chamados dessa forma. Se você está solteiro, viúvo, ou no próprio celibato, você terá preocupações diferentes, oportunidades diferentes de alguém casado. É provável que se você seja solteiro, viúvo ou esteja convicto do celibato, que você tenha mais tempo livre por conta de não ter as obrigações comuns do matrimônio. Essa condição específica vai lhe dar a oportunidade de pregações diferentes, condições diferentes, disponibilidades diferentes. E de forma semelhante, o casado, ele possui as obrigações prioritárias dentro do próprio relacionamento matrimonial. Porém, essas obrigações, elas visam igualmente o avanço do reino dos céus neste mundo. Por que avisa primeiramente? Porque a família, irmãos, sempre foi o meio principal do avanço do reino. Sempre foi o meio principal da propagação da fé. Pais ensinando os seus filhos a amar, temer e obedecer ao Senhor. O núcleo familiar sempre foi o plano prioritário do avanço do reino no mundo. Agora, em qualquer condição, entregar a vida em favor do reino não significa abandonar tudo e se tornar um pregador no deserto como João Batista. Nós vivemos em um mundo transitório. Nós temos obrigações transitórias, fazem parte da nossa vida atual. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, nós temos as nossas atividades ordinárias. É necessário, é bom tirar um tempo livre de lazer, de descanso, isso é bom, faz parte, nada disso é errado. Porém, mesmo nessas atividades regulares do dia a dia, nós não podemos esquecer qual é a nossa principal missão no mundo. Fazer discípulos, seja na sua condição de casado ou de solteiro. Nós precisamos fazer discípulos, ensiná-los a guardar toda a palavra de Cristo. Essa é a nossa principal missão. E nós podemos fazer isso dentro das nossas atividades regulares, dentro da nossa condição atual. Fazer isso estando solteiro ou estando casado. Nós podemos proclamar o nosso Senhor e Salvador para os nossos amigos ou para a nossa família, seja no trabalho ou na escola, quer seja oportuno, quer não. E quando você vive de forma consciente, sabendo e procurando desempenhar a sua principal missão neste mundo, independentemente de qual for a sua condição atual, então você já entregou a sua vida em favor do reino. Essa consciência racional de você entender o que Deus tem para você, o que Deus quer de você, o que Deus espera de você.
Saber conscientemente qual é a sua missão, independente da circunstância da sua vida hoje. Quer você esteja em relacionamento ou não. Entendendo que o seu alvo neste mundo é fazer discípulos, é proclamar. E isso você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mesmo a esposa lavando louça, ou o marido lavando louça, tampouco importa, e orando a Deus, clamando o Senhor pela salvação dos seus amigos, parentes, familiares. Esse é um entendimento do propósito de Deus, da nossa missão aqui neste mundo. Os reformadores diziam, Lutero falava, a esposa que faz as suas tarefas domiciliares para a glória de Deus, ela exerce um papel tão importante no reino do que o pregador ao expor a palavra no domingo. Porque é racional, é consciente, você sabe o seu chamado. E você é contente por aquilo que Deus tem colocado hoje, independente da condição. É aí que se cumpre o que Paulo diz em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Você está entregando a sua vida em favor do reino. Seja trabalhando, seja na escola, seja casado, seja solteiro, independente da circunstância. Você tem que ter o entendimento do que Deus espera de você. Fazendo isso, nós estamos entregando toda a nossa vida em favor do reino. Oremos.